Meus amados irmãos, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo dos Salmos, essa série que Deus colocou no meu coração para estar aqui estudando as Escrituras com vocês. E hoje vamos estudar juntos o Salmo 33, parte 2. Quase que eu esqueço de novo que é a parte 2, não o Salmo 34, mas beleza, o que importa é que a gente está aqui. Já pega sua Bíblia aí comigo. A gente parou no Salmo 33, versículo 10, do 10 ao 21. Para quem nunca viu o vídeo dos Salmos, eu vou ler o resto do Salmo inteiro, depois a gente vem comentando e trazendo observações, ensinamentos que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Se você teve alguma revelação, algum ensinamento, outro ponto de vista no Espírito, pode deixar aqui nos comentários para a gente ir crescendo na fé e se edificando. Amém? Então, versículo 10 do Salmo 33. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória. A despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a sua misericórdia, como de ti esperamos. Já quero começar comentando com os irmãos o versículo 10, juntamente com 11, onde diz que o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. O que acontece? Nós sabemos que nada foge do controle de Deus. E isso significa que nada acontece se Deus não quiser. Todos os presidentes, prefeitos, todo o parlamento, tudo que acontece nesse mundo acontece porque Deus permite e porque Deus quer. Nada foge do domínio dele. Muitas vezes as nações planejam projetos e os prefeitos planejam coisas e até algumas pessoas tentam se eleger e não conseguem. E a humanidade cria vários planos. Mas se Deus não quiser, não acontece. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. Por causa da oração de um justo, tudo pode mudar em um povo. A gente tem isso como exemplo em Abraão. A história de Abraão, Sodoma e Gomorra e Ló, seu sobrinho. Se não houvesse Abraão morando naquela localidade e se Ló não fosse seu parente, eu creio que Deus destruiria toda a cidade com Ló e sua família, todos, sem nem questionar, sem nem perguntar a ninguém, porque não havia justos e Deus, como está escrito aqui no versículo 18, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. E isso é real. Todos os que temem o Senhor, os olhos do Senhor estão repousados. Ele está vendo a vida dos seus justos. Ele nunca desampara os seus justos. Tanto que antes de fazer uma grande coisa, que era destruir Sodoma e Gomorra pelo pecado, pela iniquidade, pela podridão daquele povo, daquela nação, Deus, ele primeiramente foi até o seu justo, que ele tinha os olhos sobre ele. Olha a diferença que um santo do Senhor faz, Alguém que ama e teme o Senhor faz. Abraão, ele estava lá
E Deus, antes de tomar essa grande decisão, ele se importou e ele foi até o seu servo, até o seu filho, seu servo considerado filho, né? Ele tinha um grande amor, uma amizade. Deus, ele vai até Abraão e ele fala tudo aquilo. A gente conhece que Abraão diz: Senhor, se tiver um justo, 40, começa com 40, né, eu acho, 40 justos, 30, 20, vai diminuindo, o Senhor vai destruir a cidade? Deus fala: não, Abraão, não destruirei, se tiver tantos, não destruirei. Mas a gente sabe que ele estava falando de Ló, e Deus, por amor a Abraão, vai lá e manda anjos livrarem a Ló e a família dele, tirarem da cidade. Ainda assim, a mulher, por amor à cidade, apegada aos bens materiais dela, olha para trás e vê uma estátua de sal, e a gente sabe da história. Mas essa diferença que um justo ele causa em uma nação. Eu aprendi com o Senhor que a minha oração no meu bairro, na minha cidade, ela tem grande efeito. Então eu sempre tenho que orar pela salvação, pela libertação do meu bairro, dos meus vizinhos, da minha cidade, pelos pobres, pelos hospitais e pelas prisões, pelos órfãos, pelas viúvas. Eu conheço uma viúva que ela passa um aperto porque ela perdeu o marido, era a fonte de renda dela, e o governo cortou a bolsa dela, que ela ganhava alimento, e ela passa necessidade. Quando a gente pode, a gente ajuda, mas a oração, ela impacta muito nisso. A oração, ela tem efeito de ajudar essas pessoas que precisam. Então sempre temos que nos lembrar que, como justos, não porque nós merecemos, mas porque somos justificados pelo sangue de Jesus, nós temos que orar e interceder por esses que moram perto da gente, pelo nosso país, Brasil, pela nossa cidade, pelo nosso bairro, porque o Senhor está com os olhos sobre nós e não estamos sozinhos. Então Deus, por seu grande amor à nossa vida, Ele pode salvar outras pessoas. Essa é a importância do impacto de um justo em um local, em uma cidade, em um país. A sua oração tem grandes efeitos. Versículo 12. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para sua herança. Nesse versículo aqui, o salmista, ele fala sobre Israel, porque Deus, ele escolheu Israel, né, para ser um exemplo para o mundo inteiro e para que dali nascesse, né, a salvação de toda a humanidade. Mas agora nós sabemos que não é mais toda a nação de Israel que vai ser salva, mas sim os que creem na morte, na ressurreição e no Filho de Deus, que é Jesus Cristo, pelo que vem a salvação. A salvação vem de Jesus e da cruz somente. E aqui, então, não fala mais só de Israel, mas sim do povo de Deus, de quem é realmente cristão, quem realmente se arrepende e busca seguir um caminho bom aos olhos do Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Então, Ele nos escolheu, como o próprio Senhor Jesus vai dizer em João 15:16. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, nós não decidimos entender o Evangelho, nos render à cruz e conhecer que Jesus é o Salvador por nós mesmos. Nós fomos escolhidos pelo Espírito Santo de Deus, escolhidos pelo nosso Pai, para que sejamos o povo dele. E isso é maravilhoso, porque isso revela um grande amor de Deus por nós. Nós mesmos, sozinhos, não poderíamos simplesmente sair da cegueira que era o pecado, viver no mundo e achar que a gente estava certo, que igreja não tinha nada a ver e Deus estava em todas as coisas. Esse é o sofisma que existe no mundo, é o engano que há no mundo. Mas Deus, Ele resolveu abrir o nosso entendimento para que sejamos o povo dele. E isso é maravilhoso, isso é tremendo, isso é
um grande conforto e alívio para nossa alma. Uma coisa interessante que eu estava meditando hoje, eu li o livro de Romanos, eu comecei o livro de Romanos, né? E eu estou estudando ele e Paulo, ele vai falar sobre a circuncisão. Eu estava no capítulo 3 e 4, eu acho, que fala sobre a circuncisão do livro de Romanos. E Paulo vai explicar lá para os judeus que a circuncisão, ela não é um critério para a salvação, porque Abraão mesmo, ele recebeu a promessa de Deus ainda incircunciso. A circuncisão foi um simbolismo da aliança dele com Deus. Então, Paulo estava ali explicando para os cristãos, não precisa circuncidar os gentios, né? Porque a verdadeira circuncisão é a circuncisão do coração. Nós somos salvos pela fé. E sabe que... sabe quando você já sabe do negócio, já ouviu a palavra, já tem aquele entendimentozinho assim por cima, superficial, básico, mas desce uma revelação do Senhor que rompe essa barreira e você começa a olhar com mais profundidade? Eu comecei a pensar nisso. Eu comecei a refletir, ter um entendimento de que nós somos salvos pela fé. É estranho isso, né? Mas eu comecei a pensar. Lá ele vai dizer que nós não somos salvos por obras. Então não é o que eu faço nessa terra que vai me salvar. Porque se o trabalhador, ele trabalha, o seu salário é uma dívida. Ou seja, ele recebe o seu salário como tipo assim, a recompensa e pronto, acabou. Foi a obrigação, quitou a dívida do salário. Mas não, nós somos salvos pela graça. Então, a graça é imerecida. Nem que trabalhássemos a eternidade, nós seríamos capazes de pagar essa dívida que foi paga pelo Senhor Jesus. Então eu fiquei refletindo no quanto eu sou feliz, no quanto minha alma pode descansar nisso. Eu sou salva porque eu creio no Senhor Jesus. Então não importa o que aconteça no meio do caminho, eu tenho um lugar no reino dos céus com o meu Deus. Eu tenho uma casa já preparada, já separada pelo meu Pai. Então eu sou salva pela fé. Eu não preciso correr atrás da minha salvação de modo que eu tenha que pagar por ela. Tipo assim, você corre atrás do negócio com medo de não conseguir, sabe? Não, já está garantido. Eu sirvo por amor, sabe? E isso, sabe, caiu a ficha para mim. Eu fiquei refletindo naquela palavra. E sabe, eu me alegrei. E eu descansei nisso. E é tão bom quando a gente entende, sabe, no Espírito, que tudo é para Ele. E eu buscar Ele é por amor, porque Ele merece. Porque seu grande amor, uma frase que eu gosto de falar nas minhas orações, quando eu dobro o joelho, para mim mesmo. Eu fecho os olhos e falo para mim: ninguém me ama mais do que o Senhor. Ninguém nessa terra me ama mais do que o Senhor. Aí eu começo a lembrar do amor de mãe, do amor de pai, do amor assim, o maior amor que tem nessa terra, que é o de mãe, né? Normalmente a mãe, ela abraça, ela protege, ela tem ciúme, ela cuida. Quando a criança se machuca, ela vem ver, ela trata o ferimento, deixa de repouso, dá água, dá comida. E eu fiquei pensando, o Senhor me ama muito mais do que qualquer um que existe nessa terra. Claro que não desmerecendo o amor de ninguém, mas essa é a consciência que a gente tem que ter. O Senhor me ama mais do que todos, ponto final. O Senhor me ama mais. E sabe, quando você medita na palavra e você se alegra e sua alma descansa no Espírito,
é muito bom, irmãos. Versículos 14 ao 16. Do lugar de sua morada, o Senhor observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força ele se livra o valente. E, enfim, a gente tem que ter consciência nessa vida que nós vamos dar conta das nossas atitudes, obras e tudo que a gente faz nessa terra, a gente vai dar conta para Deus. Não é para homem, não é para quem está do nosso lado, porque todos nós estamos seguindo o caminho nessa terra. Mas Deus não. Deus, ele tem todo o domínio e ele não é homem. Deus, ele, como a gente já leu, aqui ele formou o coração de todos nós. Então não conheceria ele o que se passa pelo nosso coração, pela nossa mente, o que a gente faz. A gente pode se esconder de todas as pessoas, de talvez todas as coisas, mas dele não. Ele simplesmente está em todos os lugares e até no mais profundo da nossa alma, ele também está. Porque é o poder dele que sustenta nossas moléculas, o nosso espírito, o nosso corpo, o sopro da vida vem dele. Então não há nada nessa terra e nada que nós viemos a fazer, pensar, falar, nos movimentar que ele já não saiba, e que ele não conheça, e que ele não vê. Então nós temos que ter a consciência de que ele está sempre conosco. E nós temos que ter, além dessa consciência, temor por causa disso. Porque ele está sempre conosco, ele está sempre nos observando. E ele está sempre, enxergando tudo que a gente faz. E tudo que a gente faz vai ficar gravado para o dia do juízo. E isso pode ser uma esperança para nós, mas também é um alerta para que nós possamos nos guardar. Então, tudo que a gente precisa melhorar, se consertar, a gente precisa, dia após dia, rever nossas atitudes, o que ronda o nosso coração, nosso pensamento. E, irmãos, a gente tem que estar em constante mudança. Não tem essa da gente chegar num ponto aqui nessa terra e falar: ah, tá bom, vou manter assim. Não, a gente sempre tem que melhorar alguma coisa. Então, se a gente não está se movimentando para melhorar, tá ruim. A gente tem que se achegar mais a Ele todos os dias, melhorar nossos caminhos todos os dias, rever nossas atitudes, nossos pensamentos e sentimentos todos os dias, porque é uma caminhada. A gente não pode estagnar nela. A santidade é como a luz da aurora, tá em um salmo, né? Eu vou botar aqui. É como a luz da aurora, o justo é como a luz da aurora, o brilho do justo como a luz da aurora, algo assim. Que ele vai brilhando a cada dia mais. É sobre isso, a gente trilhar essa caminhada sempre buscando melhorar em algo e não ficarmos parados, não ficarmos conformados, porque a gente nunca tá bom. Não que isso seja um peso, mas é um alerta para uma melhora gradual, sabe? A gente tem que sempre estar melhorando para Deus. Versículo 21. Nele nosso coração se alegra, porque confiamos no seu santo nome. Nós temos que sempre nos lembrar das promessas do Senhor e nos lembrar que não estamos sozinhos e que, como eu já disse, pela fé, o nosso lugar já está garantido no céu. Pela fé e pela nossa obediência a Ele, a voz dEle, e obediência de estarmos dia após dia dobrando nossos joelhos e tendo relacionamento com Ele para obedecer e ouvir a sua voz, para estar mais perto dEle e para seguir nessa terra consoante a vontade dEle. E o caminho é maravilhoso, porque nós já sabemos o nosso destino e nossa alma pode descansar nisso. E muito mais além disso, Ele nos faz promessas. Tão lindo que o nosso Deus é, Ele ainda faz promessas para nós que não merecemos nada. Ele faz promessas, sabe? Eu vejo assim Ele como um pai querendo nos animar, nos alegrar, sabe? Durante o caminho, para que nós alegremos nosso coração com as suas promessas, com as suas obras
e possamos nos achegar cada dia mais a Ele. Então, Deus é muito amoroso. Gente, Ele ama muito aqueles que se dedicam e buscam a presença dEle e temem Ele, sabe? Vale a pena. Por esse Deus, vale a pena renunciar. Vale a pena a gente dobrar o nosso joelho. Vale a pena a gente deixar as preocupações de lado. Vale a pena a gente se esforçar a crescer. Porque Ele é digno. Ele é santo. Ele é lindo. Então, meus irmãos, vale a pena. Nosso Pai, Ele ama a gente muito mais do que pai e mãe. Vai estar escrito em Isaías que pode uma mãe se esquecer ainda do filho que amamenta, mas eu, Senhor, não me esquecerei de vós. O amor dele ultrapassa qualquer outro amor. Ele é o próprio amor, né? E nós sentimos Ele, quando sentimos o amor, nós estamos sentindo Ele. Por isso que Satanás luta tanto para tirar o amor do nosso coração. Então temos que batalhar para manter esse amor vivo e a presença de Deus vivos em nossas vidas, porque não é fácil, é uma guerra para manter a presença de Deus nessa dimensão caída, nessa terra. Se a pessoa não batalhar e não buscar a presença de Deus, não orar, não jejuar, não ler a Bíblia, não consagrar, não ir para consagração, não ir para até montes e vales, ir na igreja, realmente com o coração vivo, com o coração, com a consciência de que Ele existe, Ele está ali, e com alegria nele para louvar, para engrandecer Ele, a presença morre. Então é uma batalha, a gente tem que batalhar a carne contra o espírito para não cairmos no comodismo e morrermos espiritualmente. Nós temos que batalhar por Ele, porque Ele é digno, gente. Para a nossa fé não se esfriar, a gente acabar perdendo a nossa salvação e não escutar a trombeta tocar. A salvação a gente pode até não perder, mas ficar depois do arrebatamento vai ser muito doído, e muitos vão ficar porque vão estar desapercebidos. E até a outra leva, né, subir, vai ser muito sofrimento. Então, irmãos, estejamos atentos. Meus irmãos, eu agradeço os irmãos que chegaram até esse ponto do vídeo aqui comigo. Deus abençoe e ilumine vocês com paz, com luz, com a presença de Deus. Deus abençoe a semana de vocês, o dia de vocês. Meus irmãos, até o próximo vídeo e fiquem na paz do Senhor Jesus.